Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, todos que estão por aqui. Uma tarde produtiva, uma tarde de aprendizado, de troca de experiências. Então, muito obrigada a todos. E eu vou convidar, então, a nossa palestrante, a pessoa que vai compartilhar aí um pouquinho da sua trajetória, da sua vida com a gente. E, para apresentá-la, vou falar aqui um pouquinho dessa trajetória dela, mas, com certeza, ela vai compartilhar da melhor forma com a gente posteriormente. Então, a Luana, ela é graduada em Ciências Biológicas aqui pela UFJ, antiga Regional Jataí, UFG Regional Jataí. Ela é mestre e doutora em Genética e Biologia Molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também tem doutorado sanduíche na Universidade Politécnica de Valência, em Bioinformática. E, atualmente, ela está aí nesse processo de transição, retornando à casa. Ela é de Goiás, vai contar isso para vocês, para que ela vá novamente para um doutorado, para uma pós, em Valência também, na Espanha. E ela atualmente trabalha com a evolução em entender os processos de especiação em petuínas. Não me pergunte o que é isso, e ela vai falar. Mas ela está aqui para falar com a gente não sobre essa trajetória especificamente acadêmica dela, mas como essa trajetória se cruza com a vida dela esportiva e tudo que ela conquistou, que é a sua trajetória aí de carreira a esportiva. Ela é faixa preta no jiu-jitsu pelo Mário Reis, da equipe Alice. 2 vezes campeã mundial, campeã brasileira, 3 vezes campeã brasileira, vice-brasileira, e tem diversos títulos regionais, nacionais, que com certeza a gente vai adorar saber. Então, convido a Luana para estar aqui com a gente e passo a palavra a ela. Tudo bem. Boa tarde, gente. Obrigada pela apresentação e obrigada pelo convite. O Cristiano, que era meu professor na graduação, falou, não, vamos lá, vamos fazer essa tarde, vai ser legal, para compartilhar um pouco da... Tá bom. Tá. Então, para mim é uma honra, pelo menos, compartilhar um pouco dessa minha trajetória aqui com vocês. Eu fiz correndo essa mini apresentação com algumas fotos de alguns eventos para exemplificar como foi essa trajetória, porque é um pouco diferente, é um pouco não... Quem me conheceu aqui, eu fiz graduação aqui, não imaginaria o que eu me tornei depois. Todo mundo fica, como assim jiu-jitsu? Como assim? Não parecia muito intuitivo ou claro que eu ia trilhar esse caminho. Mas, então, eu vou contar um pouco dessa trajetória, de como que eu fui parar no jiu-jitsu e tal. Aí, depois, a gente quiser fazer pergunta, quiser conversar, a gente deixa bem descontraído e livre. Então, eu fiz a apresentação, começando aqui com eu, caloura, aqui em 2014. Eu entrei pelo Enem, em Biologia. E, bem jovenzinha, com 17 anos, eu entrei na Biologia. Adorava a Biologia. E quando eu estava... Eu vou contar essa história, vai fazer sentido como que eu cheguei no jiu-jitsu. Não tem importância, eu posso... Para eu falar como que eu cheguei no jiu-jitsu, eu tenho que realmente contar a história de como foi minha vida aqui na faculdade, porque tem eventos que foram importantes. Então, antes da graduação, eu era uma pessoa ativa. Andava de bicicleta, fazia educação física na escola. E ativa fisicamente. Eu entrei na faculdade e virei 100% sedentária. E aquela alimentação de universitário aleatória, assim. Então, nesse período... Pode passar para a próxima. É isso aí. Nesse período, eu engordei muito. Então, pode ver... Essa pessoa ali também sou eu. Então, isso foi em 2017, já estava próximo ao fim da graduação. Eu tinha engordado 15 quilos. Por quê? 100% sedentária. Eu não fazia
Eu não fazia nenhum exercício mesmo. E aí que teve um evento marcante no final da minha graduação. Na época, a UFG ela tinha uma parceria com a Universidade Politécnica de Bragança, em Portugal. Então, era possível fazer intercâmbio para lá. E em 2000... É só... Peraí. Ctrl H. Aqui. Aí. Então, em 2017... Isso, pode passar. E no final da minha graduação, eu fui a Portugal e viajei o máximo que eu conseguia, mas tinha um detalhe muito importante. Essa bolsa, quando eu fui para Portugal, era só de moradia estudantil e alimentação, almoço e janta, de segunda a sábado. Por que isso era importante? Eu sou de uma família muito humilde. Eles não tinham dinheiro para me dar para gastar em euro. Eles tinham um pouquinho, que era o que eles me davam para viver aqui em Jataí. Aliás, eu sou goiana, eu sou mineira / goiana. Sou de Bom Jesus de Goiás. Nasci em Uberlândia, mas vivi a vida toda lá em Bom Jesus e depois me mudei para cá. Então, eu não tinha esse suporte muito grande para ter dinheiro para gastar a rodo em Portugal, mas eu queria muito viajar. Então, todo o dinheiro que meus pais me mandavam, eu guardava, e eu não gastava com comida, eu não gastava com besteira, eu não gastava com nada. E eu tinha que andar da moradia estudantil até a universidade, era tipo 30 minutos. E durante esse processo, eu fui emagrecendo, aleatoriamente. Eu voltei para o Brasil pesando 15 quilos mais leve. Essa foi eu voltando, olha isso. Fui para Portugal, em vez de engordar, eu emagreci. E por que faz sentido com o jiu-jitsu? Isso, voltei em 2018, terminei a faculdade e queria fazer o mestrado. Eu falei, aqui na biologia tinha pouca estrutura para fazer pesquisa e tal. Eu vou escolher algum lugar que tenha estrutura para eu fazer, que eu possa fazer pesquisa de verdade. E eu apliquei para vários lugares, passei na Unicamp, passei na Federal do Rio Grande do Sul e escolhi para Rio Grande do Sul. E eu tinha na cabeça, olha, o difícil que é emagrecer, eu fiz sem pensar, né? Foi lá... eu não passei fome na Europa, mas eu passei muita vontade, mas emagreci. Então, o difícil, emagrecer, beleza. Quando eu me mudar, começar o mestrado, eu vou fazer exercício. Eu vou largar de ser sedentária, vou manter esse peso. E assim eu fiz. Me mudei para Porto Alegre e tinha uma academia perto da minha casa. Falei, vou fazer musculação mesmo. Não gosto de musculação, mas vai ser o que vai ser. Entrei nessa academia de musculação e olhando o cronograma, eu vi que tinha jiu-jitsu. Eu não tinha a mínima ideia o que era jiu-jitsu. Não é aquele esporte com kimono, sabe? Eu acho que na minha cabeça eu deve ter pensado em judô, né? Que é o que tem nas Olimpíadas. Vou fazer. Peguei meu amigo e falei, vamos fazer uma aula particular, uma aula experimental? Vamos lá. Eu achei o máximo, achei divertidíssimo. O meu amigo não conseguia fazer um movimento, coitado, o que era mais normal, né? As pessoas entram em algum esporte, alguma coisa, tem mais dificuldade. Eu tive muita facilidade. E aí foi que... antes disso eu formei, faltou a foto que eu formei. E aí, em 2019, que eu me mudei para Porto Alegre, eu entrei no jiu-jitsu. Esse ali era meu primeiro professor, e é o Marcelo, o nome dele. E eu tive muita facilidade. Eu achei o máximo mesmo. Achei ótimo, porque parte do dia eu estava fazendo o mestrado, estava lá trabalhando minha cabeça. E quando eu ia de noite para o jiu-jitsu, era o momento que eu ficava tranquila, minha mente ficava tranquila. Só que eu sou uma pessoa que me comprometo muito com as coisas. E então eu comecei a treinar todos os dias. E meus professores, nossa, tem jeito. Que tal competir? Aí eu, calma, tá muito no começo. Treinei mais 6 meses e com 6 meses de Gil, vou lá ver como que é. Vou para a minha primeira competição. Fui, tive a primeira competição, eu ganhei minha primeira luta, perdi a segunda, mas ficou aquela vontade. Quero continuar. Vamos competir. E nessa academia pequenininha, as pessoas eram muito unidas. Então, todo mundo, paga um campeonato aqui, paga um campeonato ali. E eu fui começando a competir e eu fui me dando bem. Ali são 2 fotos de 2 competições ainda na faixa branca que eu ganhei. E meus professores sempre muito me incentivando. O que aconteceu? Isso foi em 2019.
competi. Chegou 2020, pandemia. Aí, para tudo, parei de treinar, tudo fechou. Mas, em 2021, os meus professores dessa academia pequenininha pensou, olha, você tem muito potencial, a gente não consegue dar esse suporte aqui, mas você vamos te dar a oportunidade de treinar na academia melhor. E aí eles me levaram a treinar com o Mário Reis. Mário Reis, ele é um professor muito, muito renomado no jiu-jitsu. Quem conhece o jiu-jitsu ou conhece um pouco do esporte vai conhecer ele. Ele é realmente bem conceituado porque ele criou muitos campeões mundiais. Então, ele realmente era bem conceituado. Eu não tinha a mínima ideia quem que era Mário Reis. Eu só fui entender que ele tinha alguma relevância quando eu abri o Instagram dele e tinha 200 mil seguidores. Aí eu, nossa, tá bom, ele é conhecido, entendi. Assim que eu entrei para treinar na academia dele, por um pouco de tempo, ele percebeu esse mesmo potencial que eu tinha na luta e começou a incentivar nas competições. Pode passar para e esses eram os meus 3 professores, que eles pagaram 1 ano para mim treinar na academia do Mário. Pode passar para o próximo. E aquilo ali é o Mário Reis. E ele segurando meu primeiro campeonato um pouco maior, que foi um sul-americano da JP. E ali era o Rio Inter, que é um dos campeonatos grandes também que eu lutei na faixa branca. Mas como na faixa branca ninguém se importa, né? Faixa branca, coitado da faixa branca. Ele logo me deu a faixa azul. Pode passar para a próxima. Ele me deu a faixa azul. Eu tinha 1 ano e meio, mais ou menos, de jiu-jitsu, para começar a lutar os campeonatos mais relevantes. E ali, eu lutando alguns... E na faixa azul, acho que o que eu mais lutei foi na faixa azul. E ele incentivando, não, você tem que organizar tudo para ir no Mundial, que é para lutar o Mundial. Não importa as medalhas que tu está tivendo, essas medalhas pequenas aí. Para mim, o que importa é a do Mundial. Pode passar para a próxima. E aí, com 1 mês de faixa azul, eu lutei meu primeiro brasileiro e fiquei em segundo. Ali a gente estava naquele momento, estava abrindo, tinha que usar máscara, mas tinha aquele campeonato meio duvidoso assim. Mas fiquei em segundo, tinha 1 mês de faixa azul. Pode passar? Continuei competindo o máximo que eu conseguia, com a ajuda de muitas pessoas, porque é muito caro, né? Competição é muito caro, viajar para os lugares é muito caro. Pode passar? E aí, isso aí é o que eu consegui na faixa azul, algumas medalhas, e tirando foto com o Mário, e ele sempre falando, para mim o que importa é a do Mundial, essas aqui de regional não me interessa. Então, pode passar. Antes do Mundial, fui para o Sul Brasileiro, e eu lutava peso absoluto. No Jiu-Jitsu é dividido por idade, peso, e também quando você ganha, chega no pódio do peso, você pode lutar absoluto. O absoluto não tem divisão de peso, é com todos os pesos que for. E eu ganhava ali, essas são minhas 2 medalhas de peso absoluto. E do lado de cá foi o brasileiro em 2022, que eu ganhei a minha categoria. Pode passar? Acho que tem outra. E fiquei em segundo no absoluto. Todo mundo dessa foto agora já é faixa preta. Eu e as 2 meninas ali. A gente já está na faixa preta. E fui, pode passar? Para o Mundial. Essa é a foto de eu estava ganhando o Mundial no absoluto, na faixa azul. Pode passar. E aí, o meu pódio, eu fiquei em segundo na categoria e primeiro no absoluto. Foi bem reviravolta de filme, porque eu perdi o meu final do absoluto, meu final da categoria, muito triste, chorei. O meu professor chegou no canto assim, não, esquece tudo, vamos para o absoluto, que é o mais importante. E aí eu consegui ganhar, então foi muito legal. E eu ganhei a faixa roxa no pódio, porque apesar de ter tempo mínimo de faixa, quando a gente ganha o Mundial, não tem mais nenhum campeonato acima dele, né? Não tem mais nada mais ou difícil, mais desafiador que o Mundial, a gente pode trocar de faixa. E aí eu troquei de faixa azul para faixa roxa no pódio. Pode passar? E aí, então, continuei competindo na roxa, e no brasileiro, dessa vez, eu fiquei em terceiro. Mas fui para o Mundial de novo. Pode passar?
E essas são algumas fotos do meu Mundial de roxa, porque eu tenho pouquíssimas fotos de Mundial, muito triste, porque no mesmo momento que eu estava lutando, lutando minhas finais, tinha uma menina muito famosinha lutando ao mesmo tempo, que ela era juvenil. Quem conhece o jiu-jitsu era a Sara Galvão. Ela sempre fez a final no mesmo horário que eu. Então, todos os fotógrafos estavam para ela, e eu lá ganhando meu Mundial, eu tenho tipo 3, 4 fotos. Tristíssimo. Mas, pode passar. Mas no Mundial de roxa eu também ganhei. E no absoluto não deu certo, eu perdi acho que na terceira luta, não cheguei no pódio. Mas ali tem uma foto para mostrar a mistura dos dois lados da minha vida. Porque, né, durante essa trajetória que eu estou contando para vocês, eu também estava fazendo minha pós-graduação. Então, eu fiz o meu mestrado de 2019, 2020. No meio da pandemia, eu terminei o mestrado e comecei o doutorado. E durante o doutorado foi a maior parte que eu passei e estava nas competições. E ali, naquela foto, na segunda foto do meio, eu fui para o Mundial de roxa e também estava indo num congresso internacional da minha área, que eu trabalho com genética e biologia molecular. E aí a foto era mostrando, vim para os Estados Unidos fazer as duas coisas. Estou apresentando meu trabalho e estou levando a medalha de ouro para casa. Eu estava bem felizinha. Eu voltei e o Mário me deu a faixa marrom. E eu estava já na reta final do doutorado. Ainda assim, pode passar. Em 2023, eu fiz um sanduíche do doutorado para a Espanha. Aí foi um período que eu dediquei mais pro doutorado em si, mas mesmo assim, aquela foto do canto, eu treinando lá na Espanha. Eu voltei no começo de 2024, já competindo, porque, vamos de novo pro Mundial na marrom. E, pode passar? Dessa vez, essa é a foto de eu lutando no Mundial na marrom. Eu ganhei essa luta, mas na segunda eu já perdi na segunda luta. E voltei para casa. E eu fiquei na cabeça, na marrom não deu, mas vamos lutar na marrom de novo. Quando chegou no final do ano passado, eu sentei com o meu professor para falar, olha, eu quero lutar o Mundial de novo na marrom, para, né, vamos ver se a gente consegue competir em todas as faixas, ganhar em todas as faixas. E ele disse para mim, não, eu acho que você já tem nível de faixa preta de lutar o Mundial na faixa preta. Aí eu, assim, no jiu-jitsu, as faixas coloridas, ganhar o Mundial nas faixas coloridas é difícil. Mas nada comparado ao Mundial na faixa preta. A faixa preta é realmente o nível profissional master. E ele falar aquilo para mim, eu falei, nossa, é sério? Então tá bom. E eu aceitei esse desafio de lutar o Mundial na faixa preta nesse ano. Mas eu não pensei direito quando aceitei isso, porque isso era dezembro de 2024. Eu também estava na reta final do meu doutorado. Então, nos primeiros de janeiro a final de maio, eu tinha duas tarefas. Terminar minha tese e ganhar todos os pontos para ir no Mundial na faixa preta. Porque na faixa preta, a gente precisa ter um mínimo de ranking das pontuações de competição para conseguir ir lutar. E para isso eu ia ter que lutar. Normalmente as pessoas têm 1 ano para fazer isso. Eu tinha 4, 5 meses para fazer isso. E eu falei, foda-se, vamos lá, vou tentar fazer isso. E pode passar. E aí eu ganhando a minha faixa preta no final do ano passado. Pode passar. E na luta para conseguir os pontos. Então, aquela primeira foto é a minha primeira competição de preta no Rio de Janeiro. Eu fiquei surpresa, porque eu ganhei, saí, fiquei em segundo no absoluto. Porque as meninas, agora na faixa preta, o povo tinha 5 anos de faixa preta, 15 anos de jiu-jitsu. Eu com os meus humildes 5 anos de jiu-jitsu. Mas estava indo bem. E eu consegui, pode passar. Lutei, juntando tese e as competições, consegui pegar os pontos literalmente no último minuto, eu consegui a pontuação necessária para lutar o Mundial. Acho que tem mais uma foto para pensar. Mais competições na faixa preta. E aí eu consegui, no último dia mesmo, a pontuação para lutar. Fui lutar. Essas aí são algumas fotos da pirâmide. Essa é a última. Essa é a...
O Mundial de Jiu-Jitsu é feito numa universidade lá da Long Beach, em Los Angeles, na Califórnia. É muito icônico esse ginásio, é lindíssimo, enorme, que realmente é uma pirâmide. E eu defendi minha tese numa sexta-feira. Na próxima quarta eu estava indo para os Estados Unidos para lutar o Mundial na faixa preta. Ganhei a minha primeira luta. A segunda, por muito pouco, não ganhei, mas foi uma experiência muito, muito doida e muito legal de competir no mais alto nível mesmo. Eu saí de lá, eu fui lutar pensando, eu estou fechando 2 ciclos, né? Estou terminando meu doutorado, estou lutando no Mundial na faixa preta, é isso, vou seguir minha vida na parte acadêmica, é isso. Aí eu saí do tatame, perdi minha luta por pouquíssimo. Saí, não, o ano que vem eu vou estar aqui, o ano que vem eu vou querer continuar competindo. E eu estou com essa ideia de conseguir continuar nessa jornada de lutar no profissional, mas atualmente eu estou em transição, indo para fazer meu pós-doc na Espanha. Eu treinei lá também o tempo que eu fiquei antes, e eu estou com essa ideia de continuar treinando, continuar competindo, continuar com a minha vida acadêmica, tentando conciliar as 2 coisas que eu venho fazendo. Então, esse é mais ou menos a minha história e a trajetória. Então, eu abro para vocês, se quiser perguntar alguma coisa, tirar dúvida ou falar qualquer coisa. Assim. Pessoal, então vou começar aqui com o professor Rodrigo, e aí vocês podem levantar a mão que eu vou passando o microfone. Boa tarde, é um prazer estar aqui e eu gostaria de te perguntar como que você divide seus treinos. A preparação para o Mundial vai ser em agosto do ano que vem, na Califórnia. E aí eu gostaria de saber como que você divide seus treinos e assim, eu acompanho muito o Mário e gosto da metodologia dele. Ele não treina, pelo que eu acompanho, e eu gostaria de saber se é o certo, os treinos que ele ministra não é referente à posição, e sim à transição, e por você para trabalhar a sua inteligência em vez de ficar, vou pegar um armlock e só morrer no armlock. Então, fazer a transição, defender o armlock, vai para uma omoplata, da omoplata faz uma raspagem, e assim vai transicionando. Primeiro, responder a minha rotina de treinos, né? Durante o meu dia, eu estava na universidade, eu sempre treinei de noite, fazia 2 treinos em seguida. Então, era 2h30 de treino todos os dias à noite. Eu ia fazer a preparação física de manhã, na primeira hora da manhã. Então, 3 vezes a semana. Então, a minha rotina para a maior parte do tempo foi assim. Então, o dia inteiro na URGS, que é lá a minha universidade, treinava a preparação física de manhã, ia trabalhar e voltava para fazer os treinos à noite. Por um período, eu consegui treinar no treino de competição, que era meio-dia, que é o treino mais forte, né, que é o que os meninos treinam. Mas esse é um treino meio-dia, quebrava meu dia inteiro. Então, eu treinava nesse horário quando estava mais próximo das competições, porque todos os outros meus colegas só treinam para as competições, são atletas 100% voltados para o jiu-jitsu mesmo. Então, algumas vezes eu conseguia treinar nesse treino, outras vezes não. Agora, para a parte das posições. Sim, a gente ali na academia tem muito essa visão de não só treinar realmente uma posição, era sempre uma transição. Então, se a gente vamos pensar de onde vai surgir essa posição. Se a gente vai treinar armlock, então vamos começar aqui da guarda, de alguma posição, vamos para armlock, ou vamos raspar e depois finalizar. Então, com os treinos de iniciante, sempre tem essa ideia de ter uma continuidade, tanto mais no avançado. Então, é uma posição, mas tem todas as variações dela. Uma coisa que ele fazia muito nos treinos de competição era pegar uma posição e destrinchar. Então, a gente vai ali, os meninos, mas se acontecer isso, se fazer aquilo, mas se eu me comportar assim, se eu defender assim. Então, tinha um pouco desse estudo assim, mais específico de posições. Quando chegava no camping, para o campeonato, tinha muito desses momentos de estudar as posições. Mas, nos treinos que a gente sempre dividiu
competição executivo. Nos treinos executivos era bem tentando sempre ter essa conexão de posições. O Mário sempre fica falando, olha, não é só uma, é várias. Então, ou também no decorrer da semana a posição fica mais complexa. Então a gente vai estudando mais variações, porque já entendeu o básico, então a gente consegue ter mais variação. Então, normalmente ele realmente preza pela essa conexão entre as posições, para a gente saber de onde vai sair, de onde vai continuar daqui e ali. Certo? Pessoal, só antes de passar a Tássia, está inscrita, depois o professor Nestor, só reforçando para quem é discente, né, a gente vai colocar depois o QR Code, tá? Para o certificado. Tássia vai falar daí, né? Enquanto isso, Thiago. Na verdade, eu não fui para longe da minha formação. Eu só tenho 2 vidas. Porque eu continuei fazendo mestrado e doutorado. Eu fiz aqui na universidade, eu segui para a parte de evolução e depois mestrado e doutorado continuei trabalhando com evolução. E sim, mas eu ter essa vida acadêmica antes ou juntamente com a vida de atleta ajudou muito, porque eu já tinha a disciplina e a metodologia assim, de estudar veio da minha vida acadêmica pro jiu-jitsu. Não foi ao contrário, normalmente o jiu-jitsu traz muita essa disciplina, eu já tinha antes. Mas também foi as 2 coisas junto que me permitiu ter mais oportunidades. Então, eu tinha mais acesso, por exemplo, eu consegui o visto para os Estados Unidos mais facilmente porque eu já tinha ido com a universidade para fora, então era mais tranquilo. Eu conseguia ter uma vida mais regrada no meu trabalho, na vida acadêmica, porque eu não tinha como procrastinar, porque de noite eu ia treinar e não podia tirar o treino, então eu tinha que trabalhar no horário que eu tinha que trabalhar. Então, as 2 coisas foram juntas de uma maneira que eu acho que não conseguiria fazer diferente. Então, para mim, até todo mundo sempre era minha orientadora achando que eu ia largar tudo para virar atleta e meu professor do jiu-jitsu achando que eu estava estudando demais. Mas, para mim, eram as 2 coisas. Então, a universidade me abriu as portas para ver que o mundo é maior do que eu achava. Então, foi na universidade que eu percebi que eu podia ir para fora, que eu podia ir para fazer mestrado, doutorado, que eu podia seguir outros caminhos. E foi escolhendo fazer mestrado e doutorado que eu cheguei no jiu-jitsu. Então, é muito difícil de desvincular as 2 coisas para mim, apesar de elas parecerem completamente diferentes. Acho que é isso. Luana, boa tarde. Seja bem-vinda. Para nós aqui, eu sou docente aqui do curso de Educação Física aqui da universidade, de antes de você entrar e antes de você sair também. Para nós, todo mundo que você está vendo aqui, principalmente desse lado aí, são alunos do curso de Educação Física. Então, para eles é muito interessante escutar sobre uma trajetória como essa. E, assim, eu acho que o que surge muito de dúvida na cabeça desses meninos como que você conseguiu conciliar essa carreira como atleta, tão vitoriosa, de tão alto nível, com uma carreira acadêmica que é pesada. Eu digo assim, porque quando a gente sai para fazer mestrado e doutorado, a gente passa o dia inteiro no laboratório, o dia inteiro fazendo o nosso experimento de campo, essas coisas, e quando é de noite a gente vai estudar. E você, quando era de noite, você ia treinar. Que horário você estudava? Afinal de contas, né? Assim, como que isso aconteceu? Foi possível para você? Porque para muitos dos nossos acadêmicos hoje, que ainda se encontram um pouco perdidos em relação a essa possibilidade de estudar e de se dedicar a um esporte, uma atividade mais intensa, isso ainda é uma coisa fora da curva. E ainda uma outra questão, como que você projeta o seu futuro? O
que você vai ser daqui para frente? Você vai se dedicar à academia do jiu-jitsu ou você vai se dedicar à genética e à biologia? Ótima pergunta. Eu acabei de... Vou responder uma continuidade. Primeiro, eu lembrei que eu sou a única pessoa lá da minha academia que é bióloga, mas eu tenho vários colegas que fizeram educação física. Então, tenho 2 professores que são educadores físicos e também são atletas. Eles fizeram faculdade e agora são professores de Gil e também atletas. Um deles é o Vinícius Martins, que acho que teve uma competição muito grande agora no final de semana entre as equipes, e ele era um dos atletas que ganhou, e ele é educador físico. Então, ele também seguiu essa, não tão intensamente como eu, que ele fez a graduação. Mas como que eu conciliei as duas coisas? Isso foi uma característica minha desde a graduação. Aqui na graduação, eu aprendi, eu não virava à noite para estudar, eu não estudava no final de semana. Eu estudava no meio da semana. Então, eu vinha aqui para o campus, eu ia ali para a biblioteca aqui embaixo, de manhã e de noite. Eu estudava sempre dentro da universidade. Em casa era de dormir. Final de semana é descansar. E eu carreguei isso para quando eu fui para fazer o mestrado e fazer o doutorado. Eu dedicar o tempo que eu estava para estar na faculdade, para estudar, era o tempo para fazer isso. Então, durante a semana, durante os meus horários de trabalho, das 9 às 4 da tarde, eu estava na universidade, estava fazendo as disciplinas, estava trabalhando no meu projeto e estudando o que eu precisava. Fora daquele horário, eu estava me dedicando a outras coisas. O final de semana era para descansar. Então, eu tinha essa regra muito rígida, para que no momento que eu estava fazendo as coisas, eu estava fazendo as coisas. Isso me impedia de procrastinar. O que acontece? A gente, na pesquisa, a gente tem muito tempo livre, a gente decide o nosso horário. Se a gente decide o nosso horário, a gente fala, vou conseguir fazer daqui a pouco. Vou fazer isso agora, vou fazer mais tranquilo. Assim. E nisso, a gente gasta muito mais tempo do que poderia gastar. Como eu tinha a minha noite, estava ali completamente voltada para o jiu-jitsu, eu não podia ter esse tempo de procrastinar. Então, eu usava o tempo que eu tinha para trabalhar, eu usava o tempo para trabalhar. E os estudos estavam nesse momento, porque só no mestrado que tinha disciplinas em si. Depois era o projeto. E o projeto eu estudava para entender o que eu estava fazendo. Então, eu trabalhava com bioinformática. Eu tive que aprender todo um novo mundo de bioinformática, porque minha formação é biologia. Então, eu estava estudando enquanto estava fazendo meu projeto. E era durante o dia. Então, eu tinha essa regra rígida, assim, que eu não abria mão de uma coisa para outra. Então, era uma disciplina muito grande. Eu acho que a resposta de como conciliar as duas coisas, como conseguir fazer as duas coisas com excelência, foi um nível de disciplina bem alto. Porque até eu terminei minha tese com 6 capítulos, então não precisava. Mas eu fiz bastante ainda, porque como eu tinha essa regra, vou trabalhar nesse momento e não fazer outra coisa, eu consegui conciliar. Agora, para responder o que vai ser a partir de agora, eu não consigo escolher. Eu sempre respondia antes assim, o que me der dinheiro primeiro. Você vai seguir o quê? O que me der dinheiro, vai. Mas eu não acho que eu consiga pegar um lado e seguir a fio, assim. Porque a vida acadêmica me desafia numa parte, a parte intelectual, uma parte que eu gosto muito do desafio de tentar entender as coisas, eu realmente gosto da pesquisa. E a parte da competição, do jiu-jitsu, me desafia de outra maneira. Me desafia o meu corpo e desafia o meu emocional, porque a gente tem que lidar muito com emocionalmente para lutar. A luta a gente ganha 70% na cabeça. Então, eu quero continuar esse desafio para cada vez estar melhor mentalmente para lutar. Então, eu não consigo desvincular realmente uma coisa da outra. Eu vou querer continuar as duas coisas, assim, por enquanto. Enquanto meu corpo der, ou enquanto realmente não atrapalhar o outro. Pessoal, alguém mais alguma pergunta? Vou passar. Eu queria
eu fazer. Então, tá ali. Qual que é o seu nome? Giovana? Ana Giovana, professora Sabrina. Deixa eu só furar a fila de vocês, que eu vou complementar aqui a pergunta do professor Nestor. Você contou um pouquinho da sua trajetória, né, falando que o seu início foi após a formação, né, acadêmica. E aí ele comenta, né, que vários alunos nossos, né, a gente consegue enxergar essa dualidade aí de, né, de estar pensando, eu vou seguir uma carreira acadêmica e vou me formar para poder trabalhar, né, e etc, e ganhar dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, também tenho esse sonho, né, de formação esportiva, e a gente vê diversos talentos, né, dentro do nosso curso. E aí eu queria que você comentasse, né, são 2 pontos, na verdade, que eu queria perguntar, mas um comentasse sobre esse caminho, né, que surgiu depois ali, e de uma forma motivada, né, para que eles aí consigam se inspirar, que nem sempre é tarde, né? Mesmo ainda estando na formação, né, você começou ali depois e ainda deu muito certo, então isso pode acontecer. E o ponto 2, eu queria te perguntar que a gente vive, né, ainda hoje, cada vez num passinho de formiguinha, ganhando espaço, né, no esporte, o perfil feminino, né, e eu queria que você perguntar para você se você quem que você se inspirou numa figura feminina. Se você tem essa figura feminina, ou já tinha, ou se surgiu depois quando você estava lá, mas se você tem essa figura que você se inspirou também, tá? E vou passar aqui, depois ali embaixo. Tá. Pela primeira parte, eu posso até responder pelos meus colegas, que eles fizeram faculdade enquanto estavam treinando, estavam sendo atletas. O Vinícius, por exemplo, é um que ele foi quase vezes campeão mundial várias vezes, ele tem várias medalhas de mundiais, enquanto estava na faculdade, e também depois da faculdade. E é uma coisa que eu falo para os outros meninos muito mais jovens, que muitos deles só querem treinar. Eles só querem treinar, e tem gente que largou da escola, ou outros que não quer fazer nada, só quer treinar. E eu advogo totalmente contra isso, porque as duas coisas são possíveis irem juntos. Mesmo não precisa ser atleta, mesmo ter uma vida, ter um lazer, continuar tendo a prática de exercício físico enquanto estuda, eu acho que isso é primordial. Porque eu queria ter tido essa ideia enquanto estava na graduação, porque ajuda muito na parte mental, ajuda muito a gente estar bem com nós mesmos, tendo o exercício físico presente na vida. E para se tornar atleta ou se dedicar mais fortemente, é sim possível, tem que saber ter a disciplina para fazer os dois. Mas que também a vida não acaba. A faculdade são 4 anos. A gente acha que aqui dentro, meu Deus do céu, o semestre está acabando, vai ser um inferno, aquele tanto de prova. O professor acha que eu tenho só uma disciplina. Então, tem aquele sofrimento, mas passa rápido, e a vida está no começo, muito no começo. A gente tem muita coisa para fazer e muitas oportunidades para surgir. Acho que nessa parte, para se motivar, que as oportunidades estão aí. A gente não vai ser, ou a universidade vai acabar, ou eu preciso escolher realmente um caminho e ir fechado nele. Não, as coisas podem dar certo, podem dar errado. Se der certo, dá para tentar de novo. Então, acho que estar otimista pelas oportunidades e procurar as oportunidades. Se eu quero algum caminho, vamos descobrir qual que é o caminho para chegar lá. Eu tenho que treinar muito, eu tenho que botar minha alimentação certa, eu tenho que fazer preparação física, e ir pelo caminho que eu preciso fazer, e seguir ele, que fácil não é, mas é possível. E com a segunda pergunta sobre a figura feminina, o jiu-jitsu realmente é um esporte muito masculino, e eu tive muitas dificuldades por ser mulher
por ter poucas mulheres para treinar ou poucas oportunidades de patrocínio, por exemplo. Na minha equipe, os meninos têm todo um apoio financeiro para ir competir, por ser a equipe masculina e por a equipe querer ser a melhor do mundo pela equipe masculina. Então, era tudo pago. Eu não tinha nada pago. Eu tive que suar, fazer 1000 coisas para conseguir pagar pelas competições, pagar para ir pelos mundiais. Mas eu sim tinha uma referência, que era a Monique Elias. Ela era ex-mulher do Mário, mas ela ganhou todos os mundiais, todas as faixas. E eu falei, nossa, é possível? Talvez quero tentar fazer isso. Não consegui exatamente, mas era assim uma figura de inspiração. E aos poucos foi crescendo mais o jiu-jitsu feminino. Cada vez mais tem mulheres muito incríveis nas competições e crescendo, e mulheres que agora são muito próximas a mim. A gente compete as mesmas competições, está ali na área de luta igualmente, sofrendo igualmente. Então é muito legal ver isso, além de eu me inspirar muito nas minhas colegas que às vezes vão lutar 1000 campeonatos, não ganha um, mas está lá lutando todas as vezes. Meu Deus, eu não sei se eu conseguiria ter perdido tantas vezes e continuar lá. Então essa inspiração vem de todos os lados, quem está lá em cima, mas quem está junto comigo, assim. Acho que respondo. Oi, meu nome é Ana Giovana, eu sou do curso de Educação Física Bacharel. Eu queria saber como você lida com o nervosismo dos campeonatos, porque eu fazia judô e eu fiz alguns campeonatos pequenos mesmo, mas eu ficava muito nervosa. E eu queria saber como você lida com isso e se você tem muito apoio da sua família. Ótima pergunta. Realmente, esse é um ponto muito crucial para a competição no geral. Acho que qualquer competição a gente fica muito nervoso. E esse trabalho de melhorar o nervosismo, como a gente lida com a ansiedade, foi um trabalho aos poucos. Eu lembro que minhas primeiras competições na faixa branca, eu não tinha noção do tatame. Era tudo preto ao redor assim, e a luta era uma loucura. E eu não tinha noção de nada. E aos poucos eu fui ganhando essa noção de espaço, noção de o que eu estou fazendo, de ouvir meu professor. E foi o primeiro um trabalho de sempre estar em contato com esse sentimento e trabalhando ele. Uma coisa muito importante é ir para o campeonato tendo a ciência que eu fiz o que eu pude. Então, quando eu fui nos últimos 2 mundiais que eu lutei, que eu não ganhei, eu saí frustrada, lógico, mas eu saí assim, eu fiz o que eu consegui. Eu não deixei nada para trás. Esse é um sentimento que ajuda muito a gente saber ir bem para a competição. Porque, eu fiz dieta, eu estou no peso certo, eu não fiz loucura para bater o peso, eu organizei toda a parte do peso, eu treinei tudo que eu precisava, estou aqui ciente que eu fiz tudo que eu precisava. Esse era um ponto de estado de espírito que me ajudava muito a melhorar essa ansiedade e entender que aquele sentimento todo mundo estava sentindo. Então tá todo mundo sentindo. O Mika Galvão lá, que é o melhor de todos agora, ele também está nervoso antes. O que muda é como cada um lida com isso. Então, quanto melhor controlar esse sentimento, vai ser melhor na luta, ou melhor insira aqui qualquer competição que você vai estar fazendo. E não é que melhora 100%, não. No meu último mundial, na minha luta que eu perdi, na preta, eu não ganhei a luta porque faltava 2 minutos, eu tinha virado a luta. Eu comecei ganhando, aí a menina, eu fiz 2 pontos, aí a menina fez 11 pontos, eu saí de tudo, fiz 10 pontos. Ficou 11-10. Faltava 2 minutos para terminar. Só que aí todo mundo, finaliza! E eu, não consegui controlar minha emoção, eu não consegui respirar e resolver a situação e finalizar a luta lá, resolver, porque faltou esse momento de centrar o meu emocional. Então eu saí de lá e eu quero continuar competindo porque eu quero controlar melhor isso, eu quero ter melhorar mesmo a parte emocional. Então se sentir preparado ajuda muito. Se botar cada vez mais nesse ambiente ajuda, porque vai cada vez trabalhar, e é um trabalho contínuo. Acho que essa é a
resposta. Vou passar agora a palavra aqui. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Luana. Meu nome é Rafael, sou professor aqui dessa instituição, da matemática. É um prazer muito grande, a satisfação, muito respeito e admiração pela sua história, por quem você é, né? Estendo aqui essa admiração e respeito aos faixas pretas que estão aqui, professor Tsu, Seixas, Nestor também, faixa preta de jiu-jitsu, vocês são inspirações para nós, né? Não sei se tem outro faixa preta aqui. Tá bom. Se tiver, me perdoa, não conheço mesmo. Mas eu vou fazer uma pergunta meio pessoal mesmo, tá, Luana? Eu estou no mal da azul. Eu vejo o jiu-jitsu, na minha vida, ele entrou como uma ferramenta de transformação muito grande, assim, né? Não só na questão física, também na questão física. Mas muito mais na questão mental. Isso me ajudou com a minha família, isso me ajudou no trabalho, isso me ajudou em várias esferas da minha vida, né? Me tornou uma pessoa melhor, certamente. Mas eu vejo que na sua trajetória do jiu-jitsu a competição é uma coisa muito latente. Pelo menos na sua fala eu percebi, né? A competição foi te acompanhando, ó, da branca à preta, e ela está muito latente ainda em você, né? E a gente vê vários praticantes de jiu-jitsu como eu, que não tem a competição como esse foco, né? E aí, como eu estou no mal da azul, peguei azul e estou meses parado por conta... Não sei se é por conta disso, mas não sei se é em consequência disso, mas enfim. Eu quero buscar forças, e tenho tentado buscar forças e motivações para voltar a treinar, voltar a me dedicar como me dedicava alguns meses atrás, né? E aí, não sei se a competição é um caminho, alguma coisa, mas eu gostaria muito de compartilhar essa situação contigo e entender se houve algum momento, apesar de eu sei que teve a pandemia, mas houve algum momento, eu sei que você é uma pessoa muito disciplinada pela sua história também, houve algum momento que você teve esse tempo, essa lacuna e ter que voltar, e é o desejo de voltar, e a gente vai colocando outras prioridades. E se teve, como é que você lidou com tudo isso? Seria uma fonte de inspiração para mim também. Tá bom. Para quem não conhece o jiu-jitsu, o que ele falou do mal da faixa azul é que acontece muito frequentemente o faixa branca motivado, aí pega azul, morre. Aí o pessoal sai. Eu tenho os meus colegas que pegaram azul próximo de mim, acho que 2 ou 3 estão agora na roxa, na marrom, assim. Então, vários realmente passaram por isso. Sim, a competição tá muito atrelada à minha história, porque eu fui para essa equipe que tinha muito da competição, mas eu acho que o jiu-jitsu em si, ele já traz muito benefícios sem necessidade da competição, porque, né, a gente está sempre lidando com desafios que, dentro ali do tatame, vai ter uma criança que pode te bater, vai ter uma pessoa menos graduada que pode te bater. Sempre trabalhando ali o ego e trabalhando os sentimentos. E mesmo desde dentro da academia, a disciplina, porque se no final de semana eu me passei ali na bebida, eu vou chegar segunda-feira com gás no 0, e aí você vai, porra, mas eu acho que eu vou melhorar um pouco, porque eu não quero apanhar dessa criança, que acontece. Então, para quem não conhece o jiu-jitsu e eu tenho vontade de praticar, eu acho que é realmente um esporte que traz muito, como o professor disse, ele é muito transformador nesse quesito de muito abrangente, é melhorar a autoestima, melhorar a autoconfiança, melhorar a disciplina. E eu acho muito interessante para quem não conheça a arte, vamos treinar. Mas eu acho que a competição ele pode ser, sim, um bom motivador. Por um período eu fico pensando que eu vou continuar com a competição, mesmo sem ser, talvez, eu vou ser master ano que vem. Não, eu não sei se eu vou lutar master. Mas de conseguir, porque a competição ele te dá um objetivo. Eu tenho que estar bem para competir, porque eu não vou pagar caro para ir competir, apanhar feio e sair de lá, nossa, eu não fiz nada que eu precisava, eu não fiz nada que eu sabia. Então, a competição é um balizador. Eu acho que todo mundo que treina deveria, pelo menos uma vez, ir competir para sentir como é, para lidar com isso.
porque a competição ela é muito diferente, é uma pressão diferente, você se percebe diferente na competição e é uma luta muito interna mentalmente. Então, eu acho que sempre é um bom desafio. Não precisa virar competidor e querer lutar o Mundial Master, mas lutar um regional sempre é bom para se motivar. Mas eu nunca tive nenhum período que eu fiquei sem treinar fora a pandemia, porque para mim não tinha nem como. Realmente estava muito na minha rotina. Mas eu acho que o negócio de motivação, não tem como esperar a motivação. Se eu tivesse que esperar para eu estar motivada, não tinha como. Lá em Porto Alegre, meu meio de transporte era bicicleta. E lá chove muito, 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 muito. Então, vários dias eu acordava de manhã e não é igual aqui que chove 3 horas da tarde, cai o mundo, depois passa. Não, chove o dia todo. Então, quando eu acordava e via que estava o dia chovendo, eu falava, pelo amor de Deus. Se eu parasse para pensar que vai ser horrível sair de bicicleta no meio da chuva e treinar, voltar, ir para a faculdade, voltar, eu não iria. Mas eu não tinha espaço na minha cabeça para pensar nisso. Eu só acordava e ia, passando raiva na bicicleta na chuva, sim, mas eu estava indo. Então, isso é uma coisa que o Mário fala muito. Não existe isso de motivação. A gente tem que fazer por fazer. Eu quero fazer isso, eu não tenho como esperar ser motivado, eu vou esperar a motivação vir. Não, eu faço porque eu quero, porque eu preciso fazer. Ou como um remédio, a gente precisa fazer exercício físico de qualquer maneira. Então, vou fazer. Esperar que venha a vontade de dentro, não vai vir. Então, acho que é isso, é se movimentar por se movimentar. Eu quero voltar para o Gil, vou mandar mensagem para o professor, professor, eu estou indo treinar. Eu tenho que organizar meu horário, eu vou conseguir treinar 2 vezes a semana? Vai treinar 2 vezes a semana. E bote como uma prioridade. Eu quero voltar. Eu vou voltar. Vai treinar. Não tem como esperar a tudo se organizar na vida para começar a funcionar. A gente tem que ir lá, eu quero fazer isso. Vou fazer isso, eu vou botar aqui, senão não vai do nada acontecer. Hoje eu estou com vontade, eu estou deitado no sofá, cansado do trabalho. Hoje eu vou. Não vai. Então, é muito isso de botar como um desafio. Eu vou cansado. Vai sair de lá feliz. Você vai sair de lá, que bom treinar. No outro dia, estou morrendo de cansado. Mas eu sei que depois eu vou me sentir muito bem. Vou me arrastando. Vai melhorando. Daqui a pouco você já vai estar se esperando um dia para ir treinar, o horário para ir treinar. Então, acho que é meio que esse caminho. Qual é o circuito que você vai ter que fazer da agora para até chegar no Mundial? Que é pontuação, né? Eu tenho que lutar campeonato da IBJJF. Da IBJJF. É a principal, né? Que a maioria das fotos que eu mostrei ali eram da IBJJF. Eu tenho que continuar com meus pontos. Eu tenho, para lutar o Mundial, tem que ter no mínimo 80 pontos. Como eu lutei nesse mesmo circuito, eu consigo continuar com eles. Então, eu vou tentar lá na Europa lutar os regionais. Tem Open Roma, Open Dublin, Open... vou viajar junto, para lutar esses e lutar o europeu. Acho que eu tenho que continuar com essa pontuação para conseguir lutar. E depois lutar o Mundial. Então, é mais ou menos só manter os pontos. Eu não tenho que fazer um ranking muito específico. Só manter esse mínimo de pontuação. Mas, logicamente, eu preciso me manter lutando para eu estar no nível bom para lutar. Então, eu vou lutar o que eu conseguir lá na Espanha, lá na região, ou esses Opens que tem lá pela Europa. Não. O Abu Dhabi, o AJP é diferente. Tem 2 mundiais, né? Tem o Mundial da JP e o Mundial da IBJJF. A da IBJJF, a maior parte dos campeonatos você só luta, e o Mundial precisa da pontuação. Na preta. Pro JP,
é 2 pessoas por nacionalidade. Aí uma vaga é para o ranking. Então, por exemplo, se luta o JP que tem no Brasil, e se você ficar em primeiro do ranking, você vai direto para lá. Você ganha a vaga para lutar o Mundial na JP. A segunda vaga, eles fazem um pré no campeonato. E é a mesma coisa esse é só para JP. O WJJF, aí não tem questão de nacionalidade. Então, a chave são assim, tem 20 pessoas, 15 são brasileiros e 4 americano ou europeu. Aí a chave é geral, não tem separação por nacionalidade. Do BJJF? Não, eu acho que no Master, eu não sei se no Master tem mínimo. Talvez se tenha 30 pontos, que é poucos campeonatos. Eu não sei se tem que olhar. Não sei. Só para a gente organizar a finalização, vamos para a última pergunta. E aí, se alguém quiser, né, dar continuidade, perguntar alguma coisa, conversar, trocar ideias, aí a gente pode, depois ali nos bastidores, né? E tem a possibilidade da gente ir para a parte prática lá na sala de lutas no NPC. Então, se alguém... Aí a gente tem mais ou menos uma meia horinha ainda para o que foi o horário combinado. Tá. Aí a gente ajusta com a Luana aqui, se alguém tiver esse interesse de ir para lá, tá bom? Era meu veterano. Não, para mim é até hoje. Eu passei os últimos 3 semanas, 4 semanas quase, sem estar conseguindo treinar. Pelo amor de Deus, só quero botar um kimono. Sim, no começo era muito claramente bem isso, que eu passava o dia inteiro fritando minha cabeça no mestrado e trabalhando a cabeça, era muito mentalmente. E no jiu-jitsu é o momento que você não tem espaço para pensar em nada. Porque se eu estou começando a pensar, meu problema não sei o quê, alguém está passando o carro em mim e me amassando. Não tem isso. Mas sempre, por muitas vezes eu tive muita questão se eu queria continuar competindo ou não, se eu queria ir no Mundial de novo ou não, porque o Mundial tem uma carga de estresse muito alto. Mas nunca passou na minha cabeça parar de treinar. Eu amo treinar. Então, eu sempre falo que eu fico muito mais feliz de fazer uma coisa mirabolante no treino, assim, de sair de uma coisa muito difícil, do que realmente ganhar um campeonato. Para mim, é mais gostoso o processo e estar lá treinando e me matando, sair com a cara toda lenhada, boca cortada.
do que o campeonato em si. Então, realmente, o jiu-jitsu é uma válvula de escape grande e eu não consigo realmente me ver fora de jeito nenhum dos tatames. Realmente não tem como. Hoje em dia as pessoas me perguntam, nem me perguntam mais se eu treino jiu-jitsu, né? Essa pergunta, onde você treina? Porque orelha estourada e coisa. E já faz parte da minha identidade, eu não consigo me ver fora do tatame, que realmente é muito isso de válvula de escape. E eu acho que esportes que a gente tem que ter muito foco, ou muito você com você mesmo, traz muito isso, né? De a gente entrar naquele momento de meio que de transe, assim, que a gente só tem que pensar naquilo, é muito importante para a nossa saúde mental no geral, porque é um momento de desconexão com os problemas, de tudo. É um momento que a gente está ali sentado na cabeça, dizendo que eu tenho que treinar. Alguém vai ou um peso vai cair na minha cabeça, eu não segurar, ou, sei lá, ou a pessoa vai me amassar aqui e eu não posso fazer nada. Então, acho que realmente é uma válvula de escape enorme, não consigo. O problema foi que eu peguei o jiu-jitsu e transformei numa coisa que também me dava problema, né? Porque na competição ele é uma carga horrível de ansiedade, mas treinar em si, para mim, sempre foi muito importante na minha vida no geral. Então, eu trouxe meu kimono aqui, tá, as coisas. Se quem quiser ter... Pessoal, tem alguém com interesse? Então, aqui temos. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou finalizar aqui, né, com quem não vai continuar, e aí vou deixar ali, e aí vocês, professor Nestor, você pode encaminhar o pessoal indo para lá? Que aí eu fico aqui com o QR Code e depois eu sigo para lá. E aí, então, já, né, agradecendo aqui essa fala, né, a primeira parte aqui do nosso momento, a todos que estão presentes, né, que tiveram aqui esse momento de aprendizado, de troca. E, mais uma vez, Luana, né, incrível, né, te ouvir falar, aprender com você, porque é como a gente estava conversando aqui em algumas perguntas, né? Essa questão sobre disciplina não nos ensina somente para a trajetória esportiva, mas para o nosso dia a dia, para a nossa vivência, em todas as ações que a gente quer traçar e objetivos que a gente tem de vida. Então, isso, te ouvir falar, também me inspira em alguns outros momentos do meu dia a dia. Então, agradeço a quem não vai ficar com a gente mais um pouco e vamos, então, né, uma parte para lá. E, pessoal, vamos todo mundo descer aqui só para a gente fazer uma fotona coletiva. Ah, sim, vai. Tanto que já não fui raspada de botar teto no chão. Então. Tá, então vamos. Pra quem tá de fora, ou pra quem não conhece, eu tenho um jogo do jiu-jitsu muito sólido, muito específico. As minhas lutas estão sendo muito parecidas, porque eu sempre puxo pra guarda, boto a laço, raspo e ali finalizo logo depois. Então eu tenho uma posição muito específica que essa foi a que o Mário sempre me zoou e me encheu o saco. Eu tinha uma posição e com essa uma posição eu ganhei nos mundiais. E não estava muito longe disso, realmente meio isso. Essa posição que é a partir da laço, que eu vou voltar, é uma posição que eu sempre faço no campeonato. Então, laço é realmente uma minha especialidade. E normalmente nos seminários o pessoal sempre pede a laço e tal. E é uma posição muito versátil, muito legal, muito útil. Eu vou mostrar para elas como que é essa posição e para vocês eu explico como que é a posição disso.
era a posição que eu ganhei nos mundiais com. Então, primeiro não nada, agora eu estou passar só de laço e A luta do jiu-jitsu é diferente do judô. A luta do jiu-jitsu começa com um judô é a luta em pé. Queda, ganha quem quebrar o outro. Aí a luta vai. O jiu-jitsu é o contrário. O jiu-jitsu começa quando eles já estão no chão. Quando está em pé, você tem alguns instantes ali, aí não quebra, aí a luta começa realmente quando já estão no chão. Tá? Então o jiu-jitsu tem essa característica um pouco diferente do judô, porque é aí que a luta começa. Tá? E no jiu-jitsu, ao contrário do que você pensa, quem está por baixo não está em desvantagem. Na grande maioria das vezes, quem está por baixo está em vantagem. Pode seguir. eu já estão pegando coisa essa parte de explicar o jiu-jitsu. Eu disse que eu sempre puxo para a guarda, porque no jiu-jitsu tem essas duas partes. Tem a pessoa que está passando a guarda e a pessoa que está fazendo a guarda. Guarda, eu estou me protegendo. Então, se eu estou aqui no chão, o objetivo dele é chegar na minha lateral e me estabilizar. Sendo que então ele vai estar aqui e me estabilizar no chão. Então eu estou fazer guarda é eu proteger isso. A guarda é minhas pernas e minhas mãos. E é o que o professor falou. No judô a gente só fica em pé. No jiu-jitsu a gente começa no chão. Quando as duas pessoas querem passar guarda, aí tem a parte de pé, que tenta derrubar o outro, tem essa parte, a parte inicial do judô. No meu caso, que eu trabalho no chão, eu começo a luta, eu estou aqui, eu estou no chão. E eu prefiro porque eu tenho mais possibilidade do que o meu jogo. E a guarda que eu uso mais é a guarda laço, que é essa que eu uso os braços. Porque no jiu-jitsu eu posso ter a guarda fechada, que é ter o controle total da pessoa na guarda aqui fechada, ou eu tenho a guarda aberta, que aí então eu estou com todas as mais possibilidades do meu corpo aqui com a guarda realmente aberta. E a que eu faço bastante é um tipo de guarda aberta que chama guarda-laço. Por quê? Eu vou laçar o braço da pessoa com a minha perna e eu travo ele. Aqui ele não tem como fazer nada, ele está realmente preso. E a partir daqui eu posso fazer 1000 coisas. Eu posso raspar. Raspar é trocar de nível. Porque quem está embaixo tem o objetivo de finalizar, seja numa finalização, por exemplo, num triângulo aqui, assim. Isso é um tipo de finalização. Ou tem o objetivo de raspar, que é trocar o nível. Então, por exemplo, se eu estou aqui e eu quero ficar por cima, eu tenho a possibilidade de raspar o meu oponente. Eu estou por cima agora. Agora eu estou no sentido de passar a guarda. Eu estou no controle dele na parte de cima. E aqui eu ganho pontos. Eu tenho essa apresentação de pontos. E aí eu vou finalizar. Então, um pouquinho da base para vocês. Se o professor quer complementar. Isso que eu chamo de raspagem é uma inversão. A por baixo passa para cima e para cima passa para baixo. Essa inversão chama-se raspagem. E ela vale 2 pontos na luta. Então, quando ela inverte o adversário, ela ganha 2 pontos. Se ela subir na lateral do adversário, totalmente sob controle do adversário, ela ganha mais 3 pontos de passagem de guarda. Né? E se passar para a montada, realmente lutar no peito do adversário, mais 4 pontos. Então tem uma série de pontuações. Olha lá, essa posição vale 4 pontos para quem fez. Outra que vale 4 pontos. Para pegar nas costas. As costas também contra o total do oponente. 4 pontos. E vou passar para vocês agora essa posição. Espero tentar fazer. Então, laço. O mais importante para colocar laço é sempre puxar bastante o braço aqui. Porque é o primeiro motivo, a melhor maneira de defender a laço é não deixar botar. Porque no momento que você botar aqui a pessoa espalmar a mão aqui na coxa, não tem mais laço. Então a gente puxa aqui e bota a perna por cima. Não é questão de mobilidade, é questão de eu subir meu quadril e para botar a laço. Eu vou passar só essa
máximo que eu conseguir das minhas costas do chão para ter menos alívio no chão. Mas assim, só tem meu lombar no chão. Eu vou tirar por debaixo dele. Tem minha cabeça entre as pernas dele. E eu vou subir aqui na omoplata com que a minha posterior fique no tríceps. Eu vou, e essa musculatura aqui, ó. Eu vou subir. E aí isso ainda está desequilibrando. E a outra perna faz o pêndulo. Certo? Deixa eu fazer. Esse kimono é dico. Mas não passa do campeonato. Não pode erguer. Então, eu vou trazer a perna por cima, passar por baixo e botar o pé lá na costela. Virar de frente. Botar meu pé do lado da costela e a mão com o peito aqui atrás. Eu vou girar por baixo até que minha cabeça fique entre as pernas. Essa pegada aqui é importante para ajudar na hora da raspagem e subir meu quadril também. Aqui. Para raspar, eu preciso fazer um peito no meu corpo. Essa parte é um pouco mais difícil de fazer. Eu travo essa perna lá atrás e quando ela passar aqui na frente, essa perna é baixada. E aí, ó. Funciona para essas pessoas desse tamanho sim. Vem aqui, deixa. Eu acho que o mais pesado que eu raspei é 130. Só um pouquinho mais. Mas por que funciona? Porque aqui ele vai. Bom, se ele não for para frente, pode levantar um pouquinho. Se ele não fica de joelho no chão, pode fazer para frente. Às vezes, ele realmente vai levar isso aqui. Mas eu posso levar de lado e conseguir passar. É possível. Talvez se eu fosse um pouquinho mais pesado, seria mais possível contigo. Mas eu já consegui raspar bem pessoas bem mais pesadas. Assim, porque é muito pesado. É isso, vocês querem fazer um pouquinho? A gente pode rolar depois. Sim, sim. Essa posição ela costuma não ficar muito certa quando você está no palco. O braço que é muito diferente. Aí você desenvolveu ela entrando mais com a avançada lá na frente. Sim, pra mim atrapalha quando a pessoa fica assim. Então sempre eu trabalho de puxar a pessoa pra que eu tenha mais controle dela. Tendo a pegada ali na perna, tendo o controle. Pessoas alongadas realmente é mais difícil. Então, mas eu sempre trago para ter o mais controle possível da pessoa. Teve uma época que era uma queda, vamos fazer. Ela sai passando aqui. Quando você pegar um cara mais comprido, mais alto, e a pegada sempre vai aqui mesmo. Eu já fiz a questão de pode jogar fora. Agora, não querendo foi a panela. Essa isso, pode ir. Sempre tem que estar mais e aí, aqui, essa perna volta para trás, quando estiver caindo, essa dessa. Porque aí você vai fazer assim, ó. E é uma chatada na frente. Uma coisa só pra te ajudar a melhorar na lança. Quando você estiver assim. Não, mas aí, porque você consegue se concentrar demais. Isso.
relaxa essa parte. Os palmos aqui. Aqui eu consigo ficar muito mais quente. E você escora aqui realmente. Você consegue ficar bastante tempo. Uma mesma coisa, volta o cheiro pra fora. Volta bem na mão lá comigo. Isso. Eu, pra não forçar o joelho, do jeito que você fez, você força o joelho de lado. Legal. Aí você tem o joelho moderado. Ó, aqui você volta o joelho. Tá aqui, ó. Aqui você tá levando com a canela. A canela e o joelho forçando de lado. Então você tá forçando todos os colaterais. Aqui, ó, é com o meu antebraço. Entendeu? Eu nem precisaria dar um impulso. Teria caído igual que você fazendo mais. Não pra abraçar, né? Mas é gigante. Aí você consegue fazer esse. Eu não consigo fazer isso. Mais difícil de se fazer. Não, mas é um ponto. Eu sempre faço com ela. Eu não gosto de fazer com ela porque dificilmente consigo raspar assim. Porque as pessoas se abraçam na minha cabeça e me lasquei. E aí, então eu não deixo, então eu sempre vou por baixo. Mas talvez pro seu joelho ficar mais seguro. É isso, pegar. Tá. Deu certo? Ele tá em cima do joelho pra fora. Faz porque aí, senão ele vai raspar, vai fazer a força assim, ó. Eu vou fazer força com a canela com o joelho. Assim, eu raspo, realmente fazendo isso aqui. Então é uma força da minha posterior. Força muito mais do que a força do joelho. E aí eu machuco. Luta, eu saio com a bunda toda doendo aqui, sabe? Tudo doendo. Porque eu faço, eu vou muito, porque às vezes não dá na primeira. Eu vou, aí tem várias variações. Tem uma luta no meu primeiro campeonato de preta, eu giro por baixo, eu giro de novo, eu giro, aí eu consigo raspar lá pelo quinto giro que eu fiz. De preta. Foi um vídeo lindíssimo, eu nunca tinha visto, nunca tinha me visto fazendo a posição. Assim, tem várias variações, né? Se a pessoa fica em pé, se a pessoa for pra frente, se a pessoa me amassa, são variações diferentes, que no seminário eu consigo explicar melhor. É bem legal, eu posso te mostrar ali. Vamos terminar?